O programa está oficialmente aberto hoje, dia 27 de setembro de 2025. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá. Sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, gente. Vamos lá, porque é sábado, ou seja, dia de feijoada, de tomar uma geladinha. E com um detalhe, o Naldo voltou a preparar o Danap. Isso, experimente o Danap do Naldo, que é muito bom. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço a Nosso Senhor El Cantare que não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, estamos regressando ao estudo do livro aqui. A história original, Dragon Heart, Coração de Dragão, Aventuras Além deste Mundo, que deu ensejo ao filme Dragon Heart, que está passando em diversos templos da Rap Science do Brasil e do resto do mundo. Hein? E nesse livro vem a mensagem espiritual de Ryonosuke Akutagawa, que foi transmitido através do mestre Ryo Hokawa, onde ele traz para o plano temporal mais informação, curiosidades do plano atemporal. E a gente precisa entender muito que os planos estão interligados. É como o mestre Hokawa fala da questão das camadas da cebola. Cada camada representaria uma dimensão. Você pega uma camada da cebola, é translúcida e todas juntas formam uma figura opaca. Interessante isso, esbranquiçada. E a camada de cima interfere na de baixo. Quarta dimensão na terceira, a quinta na quarta, a sexta na quarta, e assim segue infinitamente. E vai embora a coisa. E a gente precisa entender isso para poder receber essas informações do mundo espiritual com a mente aberta. Claro, muita coisa é difícil de entender porque parece ficção científica, realismo fantástico. Eu lancei meu livro agora e eu estou definindo como ficção científica, porque eu trato das minhas pesquisas, embora eu saiba que é coisa real, é mais fácil a pessoa receber a informação como uma ficção científica do que como uma expressão da realidade. Por quê? Porque requer uma abertura da mente. A gente vive num mundo que foi poluído pelo iluminismo. E é terrível isso. Mas vamos avançar no texto e a gente conversa mais durante a sequência dele. No livro A História Original, Dragon Heart, Aventura Além deste Mundo, a mensagem espiritual de Ryonosuke Akutagawa, o qual disse que, quase 100 anos atrás, nasci como alguém que tinha a missão de lançar as bases da literatura japonesa moderna. Senti que, após a Era Meiji, que foi de 1868 a 1912, a religião corria o risco de ser perdida. Então, pensei que precisava fazer algo para espalhar ideias religiosas pelo coração das pessoas.
Todavia, durante a mensagem, Akutagawa fala dos animais misteriosos não identificados, tratando do Kappa, ao dizer que ainda há vários deles no mundo espiritual. Ademais, no site Kararigeki, ao conto O Kappa que Orava por Chuva. Vamos à segunda parte dele. Era o verão daquele ano, e sobre a aldeia o sol brilhava por dias e dias, rachando o solo do campo onde fora plantado o arroz, assim secando a plantação. E até a água do poço estava prestes a acabar. Então, os aldeões decidiram montar um altar na praça e rezar por chuva. Uma sacerdotisa foi convidada e todos os aldeões oraram por chuva de dia e de noite. No entanto, não havia sinal de que iria chover. Deus, por favor, deixe a chuva cair, pediam. A voz dos aldeões, implorando por chuva, podia ser ouvida até mesmo no pântano onde o Kappa estava. E, como esperado, o Kappa caminhou até a aldeia. Então, ele foi até o altar onde os aldeões estavam rezando por chuva e olhou para o céu. Porém, os aldeões viram o Kappa, o que os fez pensar que ele tinha ido perpetrar novas traquinagens. Então, eles o cercaram e o atacaram com varas de madeira e enxadas. No entanto, embora o Kappa fosse espancado e chutado, ele permanecia quieto e não resistia. Ademais, o Kappa foi amarrado com uma corda forte e, quando parecia que estava prestes a morrer, olhou para cima e disse aos aldeões: "Sinto muito, deixe-me implorar por chuva também." Entretanto, os aldeões tinham a suspeita de que ele faria algo nefasto novamente. Mas, como o Kappa estava desesperado, decidiram deixá-lo amarrado e o colocaram junto ao altar. Então, mesmo amarrado, o Kappa se ergueu, olhou para o céu e bradou: "Deus, eu fiz muitas coisas ruins durante todo esse tempo. Sei que tenho causado problemas aos aldeões. Então, em troca da minha vida, peço que deixe chover na aldeia. Por favor, eu imploro. Eu não me importo com o castigo que receberei. Todos nessa aldeia são sérios e trabalhadores. Por favor, ajude os aldeões. Por favor, deixe chover na aldeia em troca da minha vida." Doravante, o Kappa continuou a orar por dias, e durante esse tempo ele não bebia ou comia. "Senhor Deus, por favor, deixe chover", ele implorava. E gradualmente, a voz do Kappa foi ficando rouca, como se estivesse sentindo dor. Todavia, as orações do Kappa eram tão sinceras que alguns aldeões começaram a orar junto. Deus, sinto muito." Em suas orações repetia. Então, de uma em uma, mais e mais pessoas começaram a se juntar para orar e, antes que percebessem, toda a aldeia o acompanhava. Depois de um tempo, o trovão soou ao longe e nuvens de chuva de repente apareceram e, finalmente, uma grande quantidade de chuva caiu. Sim, a chuva se intensificou rapidamente, caindo como uma cachoeira. Por aqui eu encerro o texto de hoje, o segundo texto. E a gente tem que fazer uma análise pensando no seguinte: ao término do primeiro programa, ficou uma questão assim no ar, porque o Kappa, foi um monge que teve na aldeia, foi ver o Kappa, dado que os aldeões reclamavam das traquinagens do infeliz, e o Kappa deu a entender que aquilo era uma espécie de vingança, porque ele não era humano. Ele não era humano. E o monge falou: "Se você não é humano, você quer ser humano? Haja como humano. Se você vai a Roma, haja como os romanos."
Seixas já falava, se você vai dormir junto do cavalo, você tem que ter o mesmo cheiro dele. Ah, o cheiro é ruim, não interessa. Você é o visitante. O cavalo é o de casa. Não é o nativo que tem que se adequar ao visitante, é o visitante que tem que se adaptar ao nativo. Isso é agir. É agir como ser humano no sentido de que um monge passou para o Capa. E eu levantei algumas questões polêmicas, que se a pessoa não tem condição de agir como ser humano, ela não deve nem... Sabe, o ser humano é um ser gregário. E tem gente que não consegue nem agir como ser gregário. Sabe, não tem condição de ser humano. Por isso que eu falei que há pessoas que voltam com animais. Por quê? Porque ela não tem condição de agir como ser humano. E aí, dentro desse ponto, nós vamos para uma outra questão. Hoje, que é a questão uma questão que se tornou muito falada durante a pandemia, que é a questão da empatia, que é entendida de forma errada. Porque os caras falam, você tem que se colocar no lugar dos outros. Você tem que se colocar no lugar do outro. Primeiro, isso é uma questão da física. Dois corpos não ocupam ao mesmo tempo o mesmo lugar. Ah, mas é uma questão figurativa. Pior ainda, meu. Pior ainda. Como é que você vai se colocar no lugar do outro, sendo que você não é um ser diferente dele. Você não tem os mesmos valores, a mesma cultura, os mesmos filtros mentais. Você não sabe o que se passa pela mente do outro. Você não passa. Tem até uma frase ridícula, eu falei, trate os outros da mesma forma com a qual você quer ser tratado. Não faça por os outros aquilo que você não quer que façam para você. Como é que você sabe do jeito que o outro quer ser tratado? Tinha um livro do Larry Ribeiro e falava, trate os outros como eles querem ser tratados. Como é que eu sei? Pergunta. Pergunta para ele se ele gosta de tal coisa. Que comida que ele gosta. Pergunta para ele. Uma moça até uma vez falou para mim, eu não faço isso, eu falei dessa coisa do Larry Ribeiro, porque aí você está sendo subserviente. Ué, se você quer se aproximar da outra pessoa, você quer se relacionar com outra pessoa, você tem que entendê-la. Você não quer tratá-la do jeito que ela quer ser tratada, então vai embora. Sai de perto, não enche o saco. Não enche o saco de outro. Agora vai ficar eu te trato como eu te trato todo mundo. Não, velho, vai procurar tuas negas, meu. Eu não sou todo mundo. Eu não sou todo mundo. Eu não sou todo mundo. Eu sou um indivíduo. Indivíduo é de individual. Palavra-prima de individual. Sou um ser único e independente. E os meus desejos são tão exclusivos como as minhas impressões digitais. Cada pessoa tem uma impressão digital. Cada pessoa tem uma impressão digital. Você tem a profissão do papiloscopista, porque as vontades, os desejos de cada um é tão independente quanto as suas impressões digitais. Contudo, vamos voltar para o conto do Capa. Existem desejos parecidos que caminham em paralelo. Por exemplo, o que as pessoas da aldeia queriam? Água. Queremos beber água. Queremos beber água. Claro, a água para cada um, a sua utilização segue um determinado fim, dentro do que ela quer. Tem sede, digamos, uma situação universal do ser humano. Como um ser biológico, ele tem sede, fome, necessidade de tomar banho, de se limpar. Mas, independente disso, cada um vai usar a água da forma que melhor entender. Um para tomar banho, outro para beber, outro para fazer um suco, para fazer uma cerveja, para fazer uma sopa. Aí, isso daí não interessa. Isso daí é parte do que torna cada um ser
único na face da Terra. O outro ponto é o seguinte, é a questão em comum, a chuva, o desejo por chuva. O Capa fez aquilo que eu falei. Ele tinha o seu desejo de se tornar humano. Ele foi atrás do quê? Ele foi seguir a orientação do monge. E ele fez o quê? Aí sim o exercício de empatia. Ele não quis para os outros aquilo que ele queria para ele, porque os outros já são humanos. Ele quis para os outros aquilo que os outros queriam. Chuva, água. Estão entendendo? É isso que é a questão da empatia. Você entender a vontade do outro. Pode não ser a sua. Por exemplo, eu logo mais eu vou lá ao Empório Laura Guiar fazer o tradicional programa de sábado sobre chopp. Eu gosto de beber chopp. Tem um monte de gente que não bebe. Bebida mais forte que ela bebe é água. Imagina, eu querendo para essa pessoa aquilo que eu quero para mim, chopp. Ou ela querendo para mim aquilo que ela quer, água. Não dá conflito. Ou seja, dá conflito. Então, isso é uma coisa importante, isso até é uma questão para quem... vamos voltar até a questão de liderança. Muitos líderes de empresa, de políticos, pessoa que está na liderança, quem lidera? Lidera pode ser empresa, instituição religiosa, instituição de caridade, o que for. O líder é aquele que está à frente. Como é que o líder faz uma empresa render? Ele tem que encontrar desejos em paralelos, vontades em paralelas, coisas que pareçam comum aos funcionários, ou pelo menos a maioria deles. Por exemplo, todo mundo quer ganhar mais dinheiro. Ou seja, ele tem que motivar todos, colocar todos no caminho da prosperidade econômica. Estou dando um exemplo. Até, por exemplo, um pai que quer educar o filho, mas o filho não quer estudar tudo. Qual que é o desejo de todo menino? Ele quer arranjar uma menina. Tem aquele capítulo dos nerds lá que a Penny pergunta pro Stuart, o que eu dou para um menino de 15 anos? Uma menina de 15 anos, falou. Como que um pai pode fazer? Mas não estaria enganando o filho? Mas é o desejo. Você pode chegar num ponto, você tem que ser outro. Você precisa aprender a falar, meu filho. Vai estudar a língua portuguesa, vai aprender poesia, para declamar poesia para as meninas, para chavecar a menina de um jeito gostoso, bonito. O moleque vai ler uns poemas. Tem poemas do Fernando Pessoa, que são bonitos. Tem poemas aqui do Matheus Duarte, poemas muito bonitos. Vai estudar poesia. Pô, chega pra menina com papo, sabe? Interesse em comum. O interesse dele não é estudar, mas explicar para ele que, através de um português bonito, de uma linguagem bonita, ele vai chegar no que a menina quer. A menina quer um cara poderoso. Agora chega um cara que nós vemos, nós fumamos, nós não sei, não, aí não dá. Agora chega um cara, o cara chega declamando Fernando Pessoa, versos de Pablo Neruda. Velho. Uma época aí que eu decorava Pablo Neruda, cara. Pablo Neruda, meu, poeta chileno, Pablo Neruda. Depois eu escrevia também, aí eu declamava os meus também. Quem que é esse aí? Matheus Duarte. Quem que é Matheus Duarte? Você não conta pra ninguém? Não. Quem que é? Sou eu. Vai ficar pobre, abriu o olho assim. Você é no lucro, cara. Então, a questão da empatia, a questão que o Capa entendeu, que pôs em prática, ouviu um monte, é você entender a necessidade da outra pessoa. Não é você querer colocar a pessoa como um receptáculo do que você quer. Transformar a pessoa num espelho seu que ela não é. Ela não quer o que você quer, ela quer o que ela quer. E é aí que a gente entende a questão da simpatia. E essa parte do conto mostra isso.
O capa, o que o capa quer na primeira parte? Se tornar humano. Segunda parte, como é que ele se torna humano? Beneficiando outros humanos, como o monge explicou para ele. Beneficiando como? Dando para as pessoas o que elas querem, ou seja, os auxiliando, não precisa dar para, mas auxiliando-as a obterem o que elas querem. No caso, chuva. Ok? E por aqui eu encerro o texto de hoje. Dito isso, vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, e a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Na descrição do programa eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros, a começar aqui pela A Máquina da Verdade, ó, desse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar para a molecada, que a molecada vai gostar. Ó, só que, ó, o que a molecada precisa, conhecimento. Conhecimento. A molecada não sabe que precisa de conhecimento. Esse que é o problema. A molecada quer curtir a vida, mas precisa mostrar para a molecada que com conhecimento a vida fica muito mais fácil. E para se curtir a vida, uma vida fácil, não é aquele negócio de mulher de vida fácil, não é nesse sentido, não. Calma. Tem cara que fala, pô, minha filha vai virar uma menina de vida fácil. Não. Ela vai, vamos colocar de outra forma, ela não vai enfrentar obstáculos, nem ela, nem os moleques, porque sabendo, tendo conhecimento, você passa pelos obstáculos com mais facilidade, sem dificuldade, ou seja, você não precisa quebrar a cabeça desnecessariamente. E o conhecimento é para isso, o conhecimento é ferramenta. É igual o dinheiro, eu falo, dinheiro não é poder, dinheiro é ferramenta. Ferramenta. Poder é capacidade de influir. E o que nós estamos falando hoje? Capacidade de influir, ou seja, exercer o poder. A partir do momento que você dá ferramenta para a molecada, você os está ensinando a ser poderosos. Na sequência, ao meu outro livro aqui, A Saga de Kid Winchester. Esse é para os adultos. Eu ainda não estou anunciando aqui. Não estou com o livro que eu ainda não recebi, mas ele já está à venda em todas as livrarias do mundo. Meu novo livro, A Noite das Intrusas ou O Retorno de Zé Jedi. A Noite das Intrusas ou O Retorno de Zé Jedi. É um livro de ficção científica. São as pesquisas que eu faço no plano místico, transformadas em uma ficção, em uma obra de ficção, ou seja, é uma ficção baseada em fatos reais. Se você for estudar a coisa a fundo, você vai ver que de ficção não tem nada. Mas fica com uma ficção baseada em fatos reais, está vendo em todas as livrarias do mundo. É só pedir. Chega na livraria e pergunta, Pela Noite das Intrusas ou O Retorno de Zé Jedi. Ok? Na sequência é o link do meu curso de Fundamentos do Exorcismo. E aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta. Ao apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer a sua contribuição e ajudar o Cuesta a ter mais ferramenta para trabalhar, e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Na sequência, o link da boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador e coisa e tal. E o link do meu álbum de rock em parceria com meu amigo Renato Pop, com letras de Mateus. Na sequência, o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, pedir o contato do Naldo e coisa e tal. E aí vamos ter o grupo do Cuesta do X, o Pravda Conservador, o link dele, e o link do grupo do Cuesta no WhatsApp, onde eu estou passando todas as informações do meu livro lá, do lançamento dele e todo o trabalho que eu faço aqui através do Cuesta Verde, ok, gente? E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. E agora sim, atenção, Denilson. Atenção, todos os carros, chamando Denilson. Próximo evento, Regras para Erradicar os Radicais. Batalha Cultural, no sábado, dia 4 de outubro de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas,
no sábado, dia 4 de outubro de 2025, às 18 horas, regras para erradicar os radicais, batalha cultural. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!